Começa hoje os dias de campo do Centro Tecnológico em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, mais conhecido como o CETEC no Parecis, da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, a ProSoja Mato Grosso. O evento reúne produtores rurais, agrônomos, consultores e revendas. Vai mostrar os resultados dos experimentos que investigam a produtividade da soja por ambiente e por sistema de produção, com ênfase no manejo da oleaginosa em solo de textura média e arenosa. Valdir Pacheco está no local e traz as informações pra gente. Bom dia, Pacheco, como que tá tudo por aí? Bom dia, Kylie. Bom dia a todos que estão ligados aqui no canal do Boi. Kylie, o dia aqui está maravilhoso, céu azul. Essa semana foi de muita chuva, causou uma preocupação com os produtores aqui que já tinham dessecado a soja para colher e esse excesso de umidade acaba atrapalhando. Mas o foco hoje são solos arenosos aqui no Centro Tecnológico da AproSoja MT, com foco em texturas de solos de textura média e arenosa. Eu converso agora com o Rodrigo, que é o coordenador e pesquisador aqui do Centro Tecnológico de Campo Novo do Parecis, da ProSoja. Rodrigo, qual foi a estrutura montada aqui para esse evento neste ano, nesta nona edição? Então, nessa safra aqui, a gente está com 4 estações para a gente estar mostrando aqui para o produtor associado da ProSoja e produtores em geral aqui do Mato Grosso. A gente tem um trabalho, né, de níveis de correção do solo, avaliando o impacto da calagem em diferentes profundidades e aplicação do calcário em superfície. Também vamos falar, dentro dessa estação, o manejo do enxofre em solos arenosos, né, porque a gente sabe da mobilidade desse nutriente e esse ano está sendo um ano bastante chuvoso. Então, assim, a gente está conseguindo ver perdas desse alimento por lixiviação. A gente tem uma outra estação onde a gente vai falar sobre parcelamento de potássio e o uso de plantas de cobertura para fazer a ciclagem desse nutriente, né? É um experimento já com 9 anos de condução e a gente vem conversando com os produtores, né, em virtude do excesso de chuva. Quando a gente vê muitas áreas com amarelecimento no ponteiro, pode ter quase certeza que é uma deficiência de potássio que está sendo ocasionado nessa região. E não é pela falta da aplicação do nutriente, mas sim por causa da perda do nutriente, por causa do excesso de chuva. A gente também vai ter uma estação avaliando o efeito de diferentes mecanismos de plantio, no caso, haste sulcadora para fazer o plantio da soja, disco turbo, disco liso, e o efeito, então, da emergência das plantas, né, em diferentes condições de palhada. A gente fez esse trabalho em cima de palhada de milho, de braquiária, de milheto e de crotalária, e também avaliando a profundidade de semeadura. E aqui onde é que a gente está, né, a gente vai ter uma estação para avaliar o uso, então, de micronutrientes, aplicações foliares de nutrientes, tanto micronutrientes como fisiológicos. E aí para a gente ver o efeito, né, se isso agrega ou não agrega no manejo, para a gente obter maiores produtividades. Qual o maior desafio para o produtor produzir em solos arenosos? Então, a nossa estação a gente é muito privilegiada porque a gente tem essa condição de textura do solo, né? A gente começa numa textura de 35%, e quando a gente desce mais para baixo aqui, a gente chega a 10% de argila. A gente sabe que um solo de textura mais arenosa, a caixa d'água, a caixa de armazenamento de água é muito menor do que um solo mais argiloso. Então, assim, é preciso ser feito alguns manejos, né? Porque a gente sabe que a água vai faltar lá na frente, lá no mês de abril, maio, vai ter a falta de água e o nosso reservatório do solo arenoso, ele é muito menor. Então, assim, uma série de práticas de manejo que a gente desenvolve aqui com o uso de plantas de cobertura, o mínimo revolvimento possível, é nessa ideia de a gente conseguir acumular mais água e também reter nutrientes. Nesse formato, né, a gente consegue ter produções mais satisfatórias, né, como é o caso agora da soja, né, que a gente tem plantado em todo o nosso campo aqui, em todas as condições de textura, e depois, se a chuva ela se estende um pouco mais, a gente avalia, né, algumas áreas para estar colocando milho também, porque a gente sabe, né, que a principal limitação para a safrinha é o momento que vai acabar a água, né, então aqui para nós está muito claro, né, que em algumas condições de textura de solo, é muito melhor tu estar cultivando a soja e produzindo bem com ela, e de repente está colocando uma planta de cobertura
marcando ter cobertura na safrinha, do que propriamente tu tá colocando o milho, né? E de repente tu não vai conseguir ter aquele retorno financeiro esperado por causa da limitação e aptidão desse solo mais arenoso. A região aqui de Campo Novo, ela tem uma aptidão muito grande para proteína vegetal, né? Aí, Mais ao a aí eu sou um proteína pouquinho. animal com a integração lavoura e pecuária. O produtor que tem lá uma pastagem com certo grau de degradação e ele resolve implantar a soja no sistema, num solo arenoso, é um desafio muito grande. Como é que ele faz? Então, né, primeiramente tem que entender qual que é o nível dessa degradação, o que a gente recomenda, né? Num primeiro momento, fazer uma análise de solo muito bem, uma coleta muito boa, enviar para um laboratório, entender, né, quais são os níveis de acidez e nível de fertilidade do solo. A partir disso, né, fazer a recomendação tanto de calcário, né, se vai ter necessidade de fazer incorporação ou aplicação em superfície, realizar então a adubação para aumentar os teores dos nutrientes, né, acima do nível crítico, e posteriormente, para fazer a reação desse calcário, para ele reagir, de repente inserir uma planta de cobertura no momento que tu fez um revolvimento, né, até para tu criar uma estrutura de solo, e só a partir, né, depois desse sistema consolidado, iniciar então o cultivo da soja, que aí vai te trazer mais segurança para ter uma boa produção, né, devido ao investimento que está sendo realizado. O evento começou, vai começar daqui a pouco, né, daqui em instantes, e segue até o meio-dia, e na parte da tarde vai ter uma palestra e vai até amanhã também, né? Quem não pôde participar hoje pode participar amanhã aqui em Campo Novo. Então, a gente tem um público, uma participação efetiva, né, das pessoas que fizeram a inscrição de maneira antecipada. A gente já tem mais de 400 pessoas inscritas, né? Vamos mostrar hoje, na parte da manhã, 4 estações. Logo após o almoço, vai ser servido um almoço aqui para o pessoal. Vai ter uma palestra com o professor Cimélio Bayer, que vai falar sobre crédito de carbono, carbono no solo, o efeito, né, quanto que tu precisa de produção de matéria seca, de palhada, para estar acumulando, né, estocando carbono no solo. Então, assim, vai ser uma palestra bem interessante aí, que é um assunto que está sendo bastante comentado no momento. Então, isso vai acontecer hoje no dia 15, né, na parte da manhã e no início da tarde, então, com a palestra. Após, né, quem tiver interesse, a gente pode fazer uma rodada aqui nas nossas vitrines. A gente tem 56 materiais de sojas plantados num solo de textura média e num solo de textura arenosa, que daí dá para ver, né, o desenvolvimento desses mesmos materiais em 2 ambientes de produção. E amanhã, então, no dia 16, a gente novamente retorna, né, com a mesma programação. Então fica o convite, né, para quem não conseguir participar hoje, né? Estamos com um dia bem bonito, ensolarado. Tivemos bastante trabalho para preparar o campo aqui, né? Quem não conseguir participar hoje, que vem amanhã, que a gente vai estar aqui recebendo todo mundo. Ok, Rodrigo, muito obrigado aí pela sua participação. Bom evento aí. Obrigado. É isso aí, Kylie. Estamos aqui na cobertura desse evento, né? Muita informação para o produtor, porque produzir em solos arenosos realmente é um grande desafio para os produtores. E aqui é uma forma do produtor encontrar todas as informações para que ele seja eficiente cada vez mais da porteira para dentro. E isso tudo, essas informações, pode auxiliá-lo na tomada de decisão. Devolvo para você em Campo Grande, Kylie. Obrigada, Pacheco. É isso que você falou, né? A eficiência que o produtor busca e aí assuntos interessantes, como essa questão da pegada do carbono, que é o assunto do momento.